Olá, boa noite para você, querido e querida. Sejam bem-vindos a mais um Papo Jovem, que hoje está especial. Especialíssimo. Né? E para nós é uma alegria receber você na nossa sala e também receber o nosso convidado dessa noite. E o tema de hoje é Bíblia, Revelação, Importância e suas traduções. Olha que tema legal. Até a meia-noite tá dia hoje. Eu sou a Marcele Dias, esse é meu esposo, pastor Adilson Rogério, e nós estamos felizes com a sua presença hoje aqui na nossa sala. Olá, Papo Jovem. Nós vamos então lá direto agora para o nosso convidado, que eu não tenho todo o currículo dele aqui, mas é um grande amigo, professor, doutor Renato Gusso, Antônio Renato Gusso, né? Foi meu professor de grego. Resumidamente é assim, ele é graduado em Ciências Contábeis, Teologia, mestre, doutor e pós-doutor em Teologia, pró-reitor da Fabapá e autor de diversos livros de teologia, exegese, e a gente tem um montinho aqui na nossa frente, não sei se ele consegue ver, que são alguns dos muitos livros que ele tem publicados. Alguns que eu tenho aqui, né? Depois eu vou até mostrar para ele que tem um aqui que acho que é um dos primeiros, da outra editora lá. É Gramática Instrumental do Hebraico. Doutor Antônio Renato Gusso, que alegria poder tê-lo aqui conosco nesse momento, nesse papo jovem aqui que a gente vai estar falando mais descontraído, nada muito... Seja bem-vindo, professor. Né? Seja bem-vindo. Obrigado. Ele não é só seu professor, não. Ele é meu professor. É teu professor também. É meu professor de introdução bíblica. Ah, que beleza. É chique, bem. É um prazer, é todo meu. E interessante eu ser chamado assim para um papo jovem. Porque eu já sou da terceira idade. Mas na muito verdade... conhecimento envolvido, mas eu tenho trabalhado com jovens também, desde a minha conversão, aos 23 anos de idade, e dando aula na faculdade de teologia. A maior parte dos meus alunos são jovens. Eu vou envelhecendo, mas os alunos vêm sempre renovando, sempre outros jovens vão entrando. Então, tem muito contato com o jovem. E o importante é que o nosso assunto aqui não envelhece. Isso aí. Não envelhece. Bíblia, esse assunto aqui é para toda a época. Né? É um prazer. Que bom, professor. Então, assim, levando em consideração que o nosso público é um público jovem, mais leigo, a gente vai começar com a primeira pergunta mais simples, né? O que é a Bíblia? Né? E por que existem tantas versões? Por que existe Bíblia Católica, Bíblia Evangélica? Vamos fazer o seguinte, vamos ler um texto para a gente já começar? Isso, vamos ler um texto aqui, inspirador primeiro. Inspirador, olha só, linguagem de hoje, tá, pastor? Ótimo. Aqui, ó, 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Maravilha, né? Olha só. Boa introdução, né, professor? Então, o que é a Bíblia? Já respondeu a pergunta o que é a Bíblia. Então, a próxima. Muito bem. Bom, pergunta aí o que é a Bíblia. Primeiro quero dizer que a própria palavra Bíblia, ela significa coleção de livros. Né? Bíblia, ainda que para nós, no português, seja uma palavra no singular, no grego, ela é plural. Bíblia é plural. Né? Para nós teria que ter um S no final, Bíblias. Mas a Bíblia é plural. Então já fala que é uma coleção de livros. São livros que foram escritos num período muito longo e por vários autores. Mas o principal, na verdade, é que por trás de todos esses autores, isso a própria Bíblia mostra, né? A própria Bíblia mostra. Por trás de todos esses autores, nós temos a pessoa de Deus. Então não é apenas uma coleção de livros, mas uma coleção de livros
que nós vemos assim, inspirados por Deus, que foram levados a ser escritos por um mover de Deus. E por isso que há coerência, desde o primeiro ao último livro da Bíblia, os primeiros escritos, vamos dizer, lá da época de Moisés, 1200, 1400 antes de Cristo, até o último livro, lá perto de 90 depois de Cristo, e há uma sequência, há uma unidade, há uma coerência, né? Então, normalmente nós resumimos o que é Bíblia. Nós resumimos: Bíblia é palavra de Deus, né? Porque ela tem duas, falando de forma um pouquinho mais técnica, ela tem duas naturezas. A Bíblia tem a natureza humana, porque foram pessoas como eu, você e qualquer outra que escreveram, né? Muitas vezes com erros gramaticais, inclusive, mas pessoas que em um determinado momento foram levadas por Deus a escreverem, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem uma natureza humana, ela é de natureza divina, porque ela é a palavra de Deus. Aí alguém pode dizer: mas como a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus? Na verdade, tem pessoas falando na Bíblia? Sim, tem pessoas falando na Bíblia, tem demônios falando na Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus no sentido de a mensagem de Deus para a humanidade. Acho que é isso. Uma coleção de livros maravilhosos, né? Que tem um poder transformador em si mesmo. Eu acho que nós vamos falar mais à frente aí. E por que existe tanto tipo de Bíblia? Bíblia católica, Bíblia evangélica, Bíblia judaica? Versões, a gente até privilegiado. Versões, a gente vai falar né? das versões mais pra frente. Agora a gente só está falando do tipo, né? Ah, tá. Só o tipo. Vamos por partes, porque o assunto... de certa forma é uma versão, né? São versões católicas, versões... De certa forma é uma versão, né? Mas quando falamos em Bíblia, realmente tem que saber qual Bíblia estamos falando. A Bíblia não é uma só, como muitas vezes nós ouvimos: a Bíblia é uma só. Não é verdade, não é uma só, não. E aqui para nós brasileiros, eu creio que pelo menos 3 tipos de Bíblia são importantes. É importante que você saiba disso, tá? O primeiro, diria assim, é a Bíblia hebraica, ou a Bíblia judaica. Mesmo que ela seja em português, porque, por incrível que pareça, nós temos uma Bíblia que se chama Bíblia Hebraica em português, né? Sem brincadeira. É mesmo? Traduzida por judeus. Na verdade, deveria ser Bíblia Judaica. Bíblia Judaica em português. A Bíblia Hebraica tem que ser em hebraico. Né? Mas, então tem a Bíblia, vamos dizer assim, a Bíblia Hebraica, que equivale... 3 Bíblias são importantes para nós: a Bíblia Hebraica, a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante ou Evangélica. Elas diferem. Então, a Bíblia Hebraica é exatamente o Antigo Testamento dos protestantes ou evangélicos. Então, todos os livros que estão lá na Bíblia Hebraica estão na Bíblia Protestante ou Evangélica. Só que com ordem diferente, não estão na ordem como está na nossa. Vou até pegar lá, porque eu tenho... Então, a Bíblia Hebraica ela vai se dividir em três partes. Uma é chamada Lei, outra é chamada Profetas e a outra é chamada Escritos. E isso aqui, então, ela foi se tornando, ou sendo reconhecida como Palavra de Deus, parte por parte. Então, quando nós conhecemos a Bíblia Hebraica, nós já sabemos um pouquinho a respeito da época da escrita dos livros. Por exemplo, o último livro da Bíblia Hebraica, né, é o livro de Crônicas. Já na nossa Bíblia, ou na protestante, evangélica, é o Malaquias. O pastor aqui ficou tão animado com o papo de Bíblia que ele foi lá pegar as Bíblias dele. Eu tenho um aqui que é a Bíblia Edições Paulinas, que é quase aquela igual a de Jerusalém, né? Tenho aqui Podemos falar dela também. O Poliglota, que é o hebraico, né? Aqui, ó, só que são 3 línguas aqui: hebraico, grego, português e inglês. São 4. E tenho aqui o Novo Testamento interlinear, que é grego também. Tá aqui.
Só peguei algumas coisinhas lá. Você viu, professor, como é vantajoso você ser casado com um pastor e fazer teologia? Porque você não precisa comprar livro, você já tem tudo em casa. Já tem tudo em casa, né? Facilita muito. Facilita muito. Mas a gente estava falando dos livros da Bíblia, né? Tá, vamos lá. Isso, eu estava falando da Bíblia hebraica, que ela se divide em três partes. Ah, sim. E a Bíblia hebraica é o mesmo Antigo Testamento da Bíblia protestante. Só que os livros estão em ordem diferente. E também a nomenclatura, às vezes nos engana um pouquinho. Porque nós dividimos lá Pentateuco, livros históricos, poéticos e sapienciais, né? Temos aí os profetas maiores e profetas menores. Já a Bíblia hebraica é lei, profetas e escritos. Então, alguns que são chamados profetas na Bíblia hebraica, nós normalmente não chamamos profeta. Por exemplo, Josué é chamado profeta, né? Nós chamamos de livros históricos. Samuel, Reis, está em profetas também, chamado profetas anteriores. Então tem essa Bíblia hebraica. A Bíblia protestante tem o Novo Testamento, então não é igual, né? É outra Bíblia. O judeu não fala em Bíblia, o judeu fala em Tanar. Tanar, que é um acróstico, na verdade. Torá, Nevim, Ketuvim. Ou seja, traduzindo aí, lei, profetas e escritos. Então eles não usam a Bíblia, eles usam o Tanar. Bíblia é algo já cristão, Antigo e Novo Testamento, né? Então, nosso Novo Testamento é igual ao Novo Testamento da Bíblia católica. Nós que eu estou dizendo agora, nosso evangélico, né? Igual à Bíblia católica. Mas o Antigo Testamento é diferente. Porque na Bíblia católica tem livros a mais. O normal é que alguém que vem do catolicismo, e eu venho do catolicismo, né? Eu me converti do catolicismo, sou de família tradicionalíssima católica. Tem inclusive 3 primos que são padres. Mas o normal é dizer assim, a Bíblia evangélica tem livros a menos. E os evangélicos, o normal é dizer, a Bíblia católica tem livros a mais. Não é porque eu sou evangélico, né? Sou batista, mas a Bíblia católica tem livros a mais. Foram colocados mais tarde. Então, inclusive, o nome desses livros já indica isso. Porque nós temos um cânon. O que é um cânon? Um cânon é o grupo de livros considerados palavra de Deus, considerados inspirados. E esses livros que estão a mais na Bíblia católica, eles são chamados de deuterocanônicos. A palavra deutero é segundo. Canônico é o cano, né? O grupo. Então, é um segundo cano. E olha, então, Macabeus, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Judite, Tobias, alguns acréscimos também a livros como Daniel, por exemplo. No meio católico é considerado tão palavra de Deus quanto Mateus, quanto João, quanto Apocalipse. Né? Então, por isso que eu digo que é importante que nós saibamos, quando estamos falando de Bíblia com alguém, saibamos de que Bíblia estamos falando. Porque existem diferenças, sim. E as diferenças doutrinárias, em especial, estão nestes livros diferentes. Por exemplo, normalmente você não vai encontrar um evangélico que vai orar por mortos. Mas na Bíblia de versão católica você vai encontrar oração pelos mortos. São esses livros chamados deuterocanônicos. Né? Eles chamam de deuterocanônicos, os evangélicos normalmente chamam de apócrifos. Né? Esse termo mais conhecido no meio evangélico. Os livros apócrifos, né? Livros apócrifos. Então são pelo menos 3 Bíblias que nós temos aí. Né? E qual a importância da Bíblia, professor? Puxa vida. Aí a pergunta ficou pesada, hein? Ela é importantíssima. Eu diria assim, primeiro eu diria, importante porque é a palavra de Deus. Né? Imagine, você... Eu sou estudioso, eu gosto de estudar,
e eu vou atrás de palestras, vou atrás de professores. Agora imagine aqui quem nos ensina pela Bíblia é o próprio Deus. É a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você está aprendendo de Deus. Não é um livro, eu disse, olha, tem duas naturezas, tem a natureza humana, mas tem a natureza divina. Então, Deus fala por meio da Bíblia. Então, a importância é incrível. Imagine, se nós não tivéssemos a Bíblia, o que é que nós saberíamos do cristianismo? Verdade. O que é que nós saberíamos de Cristo, o Salvador? É muito interessante. Não tem como se converter sem ouvir a palavra, não é? A palavra de Deus. E se nós não temos a Bíblia, como seria isso? Seria só pela tradição oral, só pela pregação, vindo de boca em boca? Quanto tempo levaria para atingir o mundo esta mensagem cristã? A Bíblia é um livro importantíssimo, realmente é palavra de Deus. Tanto é assim que eu considero os maiores tradutores da Bíblia missionários. Eu não conheço outro trabalho tão importante, missionário, quanto dar ao povo a palavra de Deus, a Bíblia. Né? Isso, então, falando com a sua natureza divina. Mas, digamos que fosse só um livro, ou uma coleção de livros, e não fosse inspirado, ainda assim eu diria importantíssimo. É um livro que tem mudado as sociedades. Aonde a Bíblia chega, irmãos, a vida muda. É verdade. A cultura muda. Eu sei que hoje em dia muitos são, não, a cultura ninguém deve mexer, mas que a cultura é intocável. E realmente, onde a Bíblia chegar, a cultura vai mudar. Porque tem coisas ruins nas culturas também. Nem tudo que é cultural é bom. Nós temos tribos, por exemplo, que se nascem duas crianças, culturalmente, entre aspas, uma delas é eliminada. Ora, vai à luz da Bíblia, isso vai ter que mudar. A pessoa que se converte, a pessoa que crê na Bíblia, vai mudar. Então, muda a cultura, não tem dúvida nenhuma. É o livro mais lido da face da Terra. Que beleza. Eu gosto muito de ler. Não sei quantos livros já li. Aqui é o meu escritório que está cheio de livros. Na verdade, temos 3 escritórios aqui em casa. Vai faltando lugar para o duro, que quando eu estou lá em cima, eu preciso de um livro que está aqui embaixo. Quando estou aqui embaixo, preciso de um livro que está lá em cima. Já pensei em transformar tudo em lugar para colocar livro, mas também eu penso assim, subir a escada também faz bem, né? Tá certo. Então eu tenho que levantar e vou buscar. Né? Mas eu considero o seguinte, uma pessoa que não leu a Bíblia, ela não pode se considerar uma pessoa educada. Está faltando. Ela já leu os clássicos. Ela já leu aí o... Né? Mais clássico que a Bíblia? Mas se ele não leu a Bíblia, sem brincadeira, eu dou um toque para a pessoa, olha, você não leu o livro mais vendido, mais traduzido, mais divulgado, é o livro que mais tem influenciado pessoas na face da Terra. Eu tenho participado com a Sociedade Bíblica, tenho 2 livros publicados pela Sociedade Bíblica, tenho trabalhado em revisões, né? E tenho dado palestras pela Sociedade Bíblica também. Então eu tenho visto assim, acompanhado o crescimento da distribuição de Bíblia. Olha, tem alguns anos atrás aqui que eu vi, a Bíblia chegou em um ano, só no Brasil, a distribuir 8 milhões, mais de 8 milhões de exemplares. Glória a Deus. Estou falando de Bíblia completa, não estou falando de só Novo Testamento com Provérbios e Salmos, não. A Bíblia é completa. 8 milhões. Em um ano. Isso na era dos aplicativos, hein? Meus irmãos, no Brasil, um autor que vende 50 mil livros, ele é considerado um grande escritor, um grande autor. Eu não estou falando de 50 mil livros, eu estou falando na história do livro,
Não estou falando da história da Bíblia, estou falando de 8 milhões em um ano. É muito. Aí o outro ano mais 7, outro ano 7,5, anos anteriores 6, entendeu? Só no Brasil e só da Sociedade Bíblica do Brasil. Ó. É que eu estou falando. Uhum. Tem outros ainda. Agora, uma pessoa que não leu esse livro... Então, professor, na nossa igreja... Tem agora, né? Tem agora, né? Na Não dá nossa para chamar de educado. Fala a verdade. É isso Na nossa igreja, no início do ano, em fevereiro, né? A gente começou a ler a Bíblia. Certo. Nós começamos A ler a Bíblia toda em um ano. nós fizemos um É. desafio para a igreja ler em 11 meses a Bíblia toda. Janeiro é férias, então a gente deixou janeiro de lado, né? Vai ter que ser em 11 Começou em meses. fevereiro e vamos terminar em dezembro. Já estamos Aham. no livro de Eclesiastes. Isso, acabamos de terminar Ótimo. Provérbios É. e estamos entrando em Eclesiastes agora. Vencemos as partes mais difíceis, mais enjoadas, né, digamos assim, que são os primeiros livros, que tem muita guerra, muito sangue, Muita repetição. muita repetição, genealogia. Teve épocas assim de Mas eu a gente venceu tudo pensar, isso aí. né? Teve gente que diz assim: "Ah, não vou conseguir". Vai sim, vamos em frente, vamos junto. É né? como se a gente tivesse essa primeira parte subindo um morro, uma serra lá, né? É. Só de pedra, e agora nós começamos, chegamos no topo, agora estamos começando a descer. Aí fica mais fácil. Mas olha só, Eu concordo. Falando eu concordo sobre- que tem livros da Bíblia que são muito difíceis. difíceis. Mas isso Nossa. não deve desanimar o leitor. Inclusive, porque eu queria dizer assim, todos os livros da Bíblia são clássicos. Aham. E você não deve deixar um clássico, mesmo que você não acredite na Bíblia. Uhum. Não deve deixar um clássico de lado. Eu sei que tem pessoas que fazem um esforço enorme para ler, por exemplo, os Lusíadas. E eu diria assim, olha, se você comprar uma versão dos Lusíadas, compra que tenha comentários, senão você não vai entender nada mesmo. Isso mesmo. De tão difícil que é, de tão difícil que é. Né? Mas nós temos aí livros da Bíblia que às vezes são difíceis para ler. Por exemplo, você pega um livro de Levítico, você vem bem, Gênesis, Êxodo, quando chega em Levítico, aí dá uma patinada. É difícil. Claro, o livro de Levítico é um manual para os sacerdotes daquela época. Como tratar ali para preparar o animal, para oferecer o animal. Poxa, o brasileiro gosta de ler manual. Não lê nem de equipamento, quanto mais. Chega o equipamento lá na sua casa, a primeira coisa que você faz é ler o manual de 80, ruim, hein? 90, 100 páginas, né? Pra depois não. montar. É assim, Só que é assim não. que acontece. Não é. Primeira coisa é pôr na tomada. Depois Você liga, queima. não funciona, aí você diz o que aconteceu. Exatamente. Ah, vamos pro manual. Aí sim. Exatamente. É. Mas então, quando estamos tratando de um livro, como é a palavra de Deus, tem que olhar com cuidado. E de repente você começa a olhar com cuidado, e você vai achar lá em Levítico uma frase que se repete algumas vezes em Levítico: sejam santos porque eu sou santo. Isso é citado no Novo Testamento. Mas quem citou no Novo Testamento, citou baseado em Levítico. Levítico. E de repente você encontra lá em Levítico o segundo maior mandamento da Bíblia, que de acordo com Jesus é o primeiro, né? Deus sobre tudo, que não está nos 10 mandamentos não, né? Que está em Deuteronômio. Aham. E amar ao próximo como a ti mesmo, que está em Levítico. Entendeu? Olha o tesouro escondido lá em Levítico. Jesus achou. Trouxe para nós no Novo Testamento. Né? E disse, olha, quem guardar esses 2 mandamentos, guardou toda a lei e os profetas. Olha, é importante isso aqui, ó. Guardou toda a lei e os profetas. Como assim, toda a lei e os profetas? Eu disse que a Bíblia hebraica tem 3 partes: lei, profetas e escritos. Jesus está dizendo, essas 2 partes aqui já estão todas, aquilo que a lei manda e aquilo que os profetas mandam fazer. Quem amar a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, você já guardou tudo isso aí. Né? Os escritos são livros de Salmos, Provérbios, aí é outro tipo de literatura. Isso aí. Então, a gente. A pastora citou também, estão lendo Eclesiastes? Isso, Sim, chegamos, acabamos de começamos entrar. agora em Eclesiastes. Este livro é importante saber algumas coisas antes da leitura, né? Aham. Saber que foi escrito aí do ponto de vista de alguém que pelo menos está se passando por um incrédulo.
Porque senão, às vezes, a pessoa vai lendo e começa a entrar em depressão também. Já estamos numa pandemia. Você começa a ler um livro que vai dizer que tudo é vaidade. Tudo é ilusão. Isso, tudo é ilusão. Só que é o seguinte, escrever livros é vaidade também. Está lá. Então, ultimamente, eu ando meio vaidosa, porque eu andei publicando os livrinhos também, professor. É ilusão, essa vaidade é ilusão. Né? Então, tem que saber algumas coisas aqui, porque de vez em quando ele diz assim, mas o importante é temer a Deus. Né? É servir ao Senhor. Então, você tem que lembrar que essas partes é um livro que não dá para ler por pedacinho, não. O ideal é ler inteiro, pelo menos uma vez ler ele inteiro, para chegar lá no fim e ver, mas o importante mesmo é servir a Deus. E realmente, meus irmãos, se Deus não existir, tudo vira o quê? Ilusão. Vaidade. Trabalhar para quê? Estudar para quê? Estamos aqui conversando para quê? Tudo é ilusão. É correr atrás do vento, como o autor do Eclesiastes realmente diz. Nós temos estimulado a nossa igreja a fazer leitura de grandes porções da Bíblia. Parar com esse hábito de ler um versículozinho só e sair correndo. Temos que ler grandes porções para que possamos entender o texto, o contexto e tudo mais, né? Ótimo. Eu gosto mesmo de ler o livro inteiro, sabe? Porque eu penso assim, todo escritor, como escritor eu posso dizer isso, né? Todo escritor, antes dele escrever, ele tem um esboço. Ou ele colocou no papel o esboço, ou o esboço está na mente. Ninguém começa a escrever, eu vou escrever um livro. E começa a escrever sem saber. Quando ele começa, ele faz a primeira linha, ele já tem ideia do que ele vai fazer, o que ele vai escrever na última. E quando eu leio o livro no todo, eu vejo este começo, esse desenvolver e este fim. E às vezes lá no fim ele volta no começo. E quando você vai lendo ali um pedacinho de cada vez, às vezes chegou lá no capítulo 10, ele está tratando de coisa do capítulo 1 ainda. Mas você levou uma semana para ler, você não sabe mais o que ele está falando. Mas sabe o que é interessante? O livro de Provérbios já é o contrário, né? Porque a gente vê que é um livro que a gente pode pegar porções constantemente. Você pode ruminar pedacinho por pedacinho. E já é outra coisa. Provérbios, eu digo assim, ele é uma coleção de coleções. É uma coleção de coleções. Então, o livro de Provérbios é uma coleção. Dentro de Provérbios tem vários livros. Salmos também é coleção de coleções. O livro de Salmos, na verdade, contém 5 livros. 5 coleções de livros. Né? Então, aí é diferente. Muitas vezes um provérbio é apenas uma frase, uma coleção de ditos. Nem tudo em provérbio, mas em alguns lugares é. Então, você lê um versículo, ele é totalmente autônomo. O ideal seria que o tradutor colocasse assim, um espaço entre um e outro. Para mostrar para o leitor que é um provérbio de assunto, né? Isolado. Ele não tem nada a ver com o que vem antes e nada a ver com o que vem depois. É uma coleção, então, de ditos, de provérbios. Aí é outra coisa. Aí você leu o versículo e a unidade completa. Aí é completa. Nós fomos lá do Rio de Janeiro. O pastor que nos pastoreou lá foi o pastor Wander, né? Pastor Wander Gomes, que gosto muito dele. E aí ele falou uma vez pra gente que ele lê todos os dias um provérbio dentro da sua meditação, dentro da sua leitura. Sua devocional. Ele falou assim, não quero que você, não estou dizendo para você fazer igual, mas eu faço assim. Então ele pega, toda vez na devocional, vários textos e pelo menos um provérbio para poder, né, porque é um assunto, só um provérbio, só um assunto. Pastor Adilson, a sugestão é a seguinte, eu não diria exatamente um provérbio, como ele disse, ele não viu outras partes do livro de Provérbios, talvez, até aquele momento, né? Mas eu diria assim, a unidade completa. É sempre importante ler a unidade completa. Tem começo, tem meio e tem fim. Agora, muitos dos provérbios, realmente a unidade completa são 2 linhas.
Aí é a unidade completa, então ele pode ler. Alguns perguntam por que eu fiz eu preparei um curso de hebraico em cima do livro de Provérbios. Alguns perguntam por que o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios é para ler todos os dias. É para ficar na cabeceira da cama. Então concordo plenamente com ele. O livro de Provérbios, estamos conversando com jovens aqui. O livro de Provérbios é para ajudar os jovens, para mostrar aos jovens como é que é possível ter uma vida boa. Isso aí. Uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso. Jovem, leia Provérbios. Né? Leia unidade por unidade. Né? Às vezes são 2 linhazinhas só, às vezes pega um pouquinho mais. Tem lá, por exemplo, um provérbio numérico que vai dizer: tem 7 coisas que Deus não... tem 6 coisas que Deus não gosta, a 7ª ele abomina. E aí vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. Isso não dá um versículo só. Né? E aí vem a 7ª também. Então pega alguns versículos ali. Tem algumas unidades. Quando pega lá a mulher, como é que é o finalzinho de Provérbios. A mulher preciosa lá, virtuosa. A mulher virtuosa. Né? Então, também não dá para ler versículo por versículo. Né? Aí você tem que ler completo. É o Provérbios 31. Né? É a mulher virtuosa, é do 10. Tem que ler do 10 ao 31. Isso aí. Não dá para ler um versículo só por dia, não. Né? Mas outros versículos, com certeza. Né? Aí não tem problema nenhum. Ok, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre... Opa, desculpa, pode falar. Não, eu só ia dizer... Bom, ia citar Provérbios 22. Não roubes do pobre, porque é pobre. Nem oprimas o oprimido no tribunal. Bom, versículo 22. 23. Porque o Senhor lhes defenderá a causa em juízo e tirará a vida dos que os roubam. São 2 versículos. Para fazer a unidade, não é isso? Para fazer a unidade. O versículo 22 termina, na versão que estou na mão aqui, com ponto e vírgula. O que mostra, não dá para parar aqui. Não dá para parar. Que bom, que joia. Não dá para parar aqui. Você nunca para num ponto e vírgula, numa vírgula. Não. E às vezes, então, leia a unidade completa. Olha, um texto clássico para isso aqui, é lá em Êxodo capítulo 20, que fala lá do Deus castiga os pecados dos pais nos filhos da terceira e quarta geração. Tá? Se você tiver com Bíblia na mão aí, que eu creio que Tem. Está, né? Linguagem de hoje. Creio que está. Versículo 5. Começa no 5. Provérbios? Êxodo, desculpa. Êxodo capítulo 20. Já começa no versículo 4, que fala das imagens de escultura. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Ponto e vírgula. Alguns têm vírgula. Você tem que ler o outro. Claro, com certeza. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Daí tem um ponto. Então, falando então sobre isso... Glória a Deus pela misericórdia. Eu sei que... Misericórdia é muito maior. Eu sei que a Bíblia hebraica, ela foi escrita, inclusive, só de consoantes. Depois, os maçoretas acabaram acrescentando, no caso, as vogais. Então, assim, a linguagem de hoje, ela não tem esse ponto e vírgula. Então, vamos falar assim sobre versões de Bíblia. A gente tem muita versão de Bíblia, tem, sabe, ao mesmo tempo é um privilégio e também não é, porque tem tanta versão que o povo começa até a achar que... Aqui em casa a gente tem uma de cada uma. Inclusive eu ganhei a mais recente versão que eu ganhei agora, é a nova versão transformadora. Mas eu elegi a linguagem de hoje para ser a minha companheira nesse processo de leitura da Bíblia em um ano. Mas mesmo assim, a gente que já tem de cor os versículos na versão mais antiga... A minha foi na época da contemporânea. Você vai ler uma outra... Os que eu decorei eram tudo na corrigida e na atualizada, né? Mas assim, para mim tem sido muito legal, porque abre os olhos para
para um olhar diferente, principalmente quando você não tem acesso ao grego e ao hebraico. Tem. Né? Mas qual que seria uma boa versão? Porque assim, na época da faculdade... Primeiro, por que existe, amor? Não, depois, qual seria a melhor versão? Calma. É que na época da faculdade, eu lembro que tinha pastor lá, e só sabe quem que é. Tem muito pastor lá que disse que, não, essa versão não presta. Chegava assim na classe. Né? Eu lembro que eu sofri um bocado com um aluno, né? Foi um amigo meu lá, que tinha feito seminário um pouco antes de mim. Você deve conhecer o Jovino, você deve lembrar dele. Já é falecido. Já é falecido. Mas assim, eu lembro que nós estávamos trabalhando em uma congregação, lá em São José dos Pinhais. E aí ele queria ler a Bíblia corrigida. E eu cheguei com a Bíblia na linguagem de hoje. Porque a gente estava falando para crianças. E isso, estava tentando evangelizar o povo lá tal, e aí estava levando a linguagem de hoje. E ele ficou bravo comigo, eu não gosto dessa versão não presta, e não sei o que, e tal. Falei, Jovino, o que eu aprendi é o seguinte, a versão mais clássica, ela tem muitos verbetes, sei lá, acho que 8 mil, alguma coisa, 12 mil, não sei quanto que é, o pastor vai me ajudar agora. Na linguagem de hoje tem muito menos, deve ter tipo, uns 5 mil, 5.500 verbetes. É mais ou menos por aí, pastor? Estou lembrando bem? Eu não sei exato, mas a diferença é enorme. É enorme, né? A pessoa tem que ter muito vocabulário para entender a corrigida hoje em dia. Bom, eu diria assim, todas, eu digo sempre, todas são boas, mas todas têm dificuldades. E aí, então, nós que queremos estudar realmente Bíblia, nós devemos fazer comparação entre versões. Então, nós usamos 4, 5, 8, 10, eu não sei quantos você vai usar, quando você quer aprofundar isso aí. Mas eu pegaria, no mínimo, 4 versões bem diferentes, quando você vai dar um estudo, compara essas 4. Se elas estão falando com outras palavras a mesma coisa, não tem nenhuma dificuldade. Mas, de repente, elas têm diferenças. Tem umas que têm umas diferenças muito grandes. Tem algumas que tem. E aí, o que tem que fazer? Eu digo, acendeu a luz de perigo. A luz vermelha acendeu, o perigo. Então, eu não posso escolher aquela que melhor se adapta àquilo que eu quero falar. É a palavra de Deus. Eu quero ver o que está acontecendo. E eu vou pesquisar. Aí é a hora de pesquisar. Né? Graças a Deus, isso é num outro texto. Não achem que é todo o texto. Mas tem o exemplo clássico que eu dou é o Salmo 116, 15. Sim, esse o Salmo 116, 15, algumas versões mais antigas vão dizer lá, Deus vê como é que é. É preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Revista atualizada, revista corrigida. Isso. Quer dizer, aí quem já não viu alguém usando esse texto no funeral? Sim. Dizendo, Deus levou fulano porque queria tanto estar com ele que levou ele para lá. Só que isso já é uma doutrina já do Novo Testamento. No Antigo Testamento eles não tinham essa ideia ainda nem de céu ali no Salmo ainda. Aí você pega uma linguagem de hoje, vai dizer, Deus veio com pesar a morte dos seus fiéis. É outro extremo, né? É outro extremo, completamente diferente. Deu diferença aí. Aí você pega século XXI vai dizer, preciosa é aos olhos do Senhor a vida dos seus santos. A vida, não a morte. Agora mudou da água para o vinho, não morte. Né? Aí você vai ter que... uma delas está errada, não é possível. Tem 3 aqui, 2 estão erradas. Erradas entre aspas. Vamos ver o que está acontecendo. Primeira coisa é a leitura completa. O Salmo é fácil, irmãos. Nunca lê um pedacinho do Salmo, lê o Salmo inteiro. E quando você lê o Salmo inteiro, você vai perceber que é um salmo de gratidão por livramento. Então, aquela que parece que diz que Deus gosta que o crente morra, ela está errando. Porque se ele gosta que o crente morra, por que ele não deixou morrer? Salvou ele, então salvou ele que ele está dizendo, eu vou cumprir meus votos, eu vou agradecer lá no meio da congregação, eu vou levar minha oferta, é isso aí que eu vou fazer. Então, se você ler o texto todo, aí fica tranquilo. Na verdade, eu não, até quero corrigir aqui, a revista corrigida, acho que até a Nova Almeida também
Almeida atualizada colocou preciosa aos olhos do Senhor. Isso aqui não está errado, desde que eu olhe o contexto. Porque é precioso no sentido de é caríssimo para mim. Custa caro. Eu não deixo o crente morrer por qualquer coisa. Entendeu? Só que como nós temos um mau hábito de tirar o versículo do contexto, mal entre aspas também, porque eu também decoro versículo. Eu acho importante decorar versículo também, né? Mas tem que lembrar o que vem antes e o que vem depois. Mas como nós tiramos este versículo e não lembramos do Salmo, aí nós interpretamos que Deus gosta que ele morra. E é exatamente o contrário que está sendo dito. Deus não gosta nem da morte do ímpio. Temos Salmo dizendo isso. Quanto mais da morte dos seus fiéis. Nós não nascemos para morrer. Né? Tanto não gosta que Jesus veio e morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Mas então tem essas versões, todas são boas, mas todas têm suas dificuldades. A minha sugestão é que tenha pelo menos 4 versões. E quando alguém pergunta para mim qual é a melhor versão, eu digo, olha, ninguém fez esse estudo e não tem como fazer. Eu posso dizer qual é a melhor neste texto aqui. Porque é texto a texto. Talvez uma seja ótima em Gênesis capítulo 1 e péssima em Gênesis capítulo 5. Entendeu? Ou ótima num livro e péssima num outro livro. Então, o estudo é assim. Mas pela lógica, as versões mais novas sempre estariam mais perto do original. Isso aqui também o pessoal não entende muito bem. Os antigos não aceitam isso com muita facilidade, não. Porque eles acham que quanto mais antigo, mais próximo do original, né? Exatamente. Que é o seguinte, vamos dizer, olha lá, vamos pensar em Ferreira de Almeida. Está lá, quando ele traduziu, ele está 300 anos longe de nós, né? Então ele estava mais perto do original do que nós, com certeza. Sim. Quando ele fez a versão, ela estava perto do original. Mas quando os anos vão passando, esta versão vai ficando cada vez mais longe do original. Porque a língua portuguesa vai mudando, todas as línguas. Todas as línguas, A nossa língua vai mudando. Então o que tem que fazer? Faz uma outra versão para fazer o quê? Para voltar perto do original. Aí com o tempo... Isso é muito interessante. Então, quando saiu a tradução na linguagem de hoje, ela tinha uma linguagem bastante atual. 30 e poucos anos depois, foi feita a nova tradução na linguagem de hoje, para voltar. Né? Quando saiu a nova tradução na linguagem de hoje, essa experiência eu conto ao meu avô, foi no ano 2000. E nós tínhamos um mestrado já na Faculdade Batista, eu estava à frente desse mestrado. E eu trouxe para falar sobre interpretação, eu trouxe o doutor Werner Kaschel. Ele era um dos tradutores, ele foi o coordenador, já é falecido, ele foi o coordenador da nova tradução da linguagem de hoje, ano 2000. A nova tradução da linguagem de hoje não estava ainda à venda nas livrarias. E ele trouxe para cada professor, né? Presenteou, porque já estava para sair na próxima semana e tal. Aí estávamos na sala de aula, sabe o que ele estava fazendo? Uma pesquisa a respeito do significado de palavras, porque tinha alunos do Brasil inteiro ali. Gente do Rio Grande do Sul, gente do Nordeste, gente de Brasília, todo lugar, como sempre tivemos. Ele fazendo uma pesquisa para ver o que significa essa palavra lá no Rio Grande. E lá no Ceará. É a mesma coisa? Sabe por que ele está fazendo isso? Para fazer a revisão que ele queria fazer em 2010. Meus irmãos, não estava ainda nas livrarias à venda. E ele já estava preparando a revisão. Né? Na cabeça dele, 10 anos é um bom período para fazer uma revisão. Né? A língua muda todos os dias. Eu já fiz uma proposta louca para a Sociedade Bíblica, né? Acho que não acreditaram muito. De fazer a Bíblia na linguagem do dia. Na linguagem do dia? Do dia. Nossa. E hoje nós temos condições de fazer isso. Né? Só fazer uma equipe no Brasil todo, que conhece grego, conhece hebraico, e vai mudando todos os dias. Vai atualizando. Não é mudar, é atualizar. A palavra se afastou um pouco do original,
você volta. Já atualiza, olha, visão de futuro. Um problema, É. um exemplo muito claro é ali do 1 Coríntios capítulo 13, o hino ao amor. Sim. Né? Se você pegar as mais antigas, é caridade. Verdade, é. Caridade. Por que mudou para amor? Porque há 60 anos atrás, caridade descrevia bem a palavra agape, que está ali. Hoje, não descreve mais. Mudou o sentido, amor o significado. já não está descrevendo. Então, logo vamos ter que achar uma outra palavra aí para o agape. Então, por isso que tem novas versões, entendeu? Novas versões, para mim, são sempre bem-vindas. Agora, eu diria assim, o que você deve olhar para buscar uma versão? Tem que olhar qual é a instituição que está por trás. Quem é que traduziu? Não pode ser uma pessoa só, não. Não dá. Uma pessoa só, mesmo com o computador na mão, leva muitos anos para traduzir, fazer uma boa tradução. Quando ele traduziu já está superado. Já, quando ele terminar em Apocalipse, já está completamente... Sabe quanto tempo... Ferreira de Almeida, a primeira versão da Ferreira de Almeida, levou mais de 100 anos, meus irmãos. E não foi só ele também. Ele morreu, não conseguiu traduzir tudo. Quando ele morreu, estava no livro de Ezequiel. Aí uma outra pessoa, um outro missionário, João Ferreira de Almeida era missionário. Né? E aí um outro missionário holandês continuou a tradução e terminou essa bênção, né, para o Brasil todo. Com certeza. Que é a Bíblia mais lida no Brasil, ou as Bíblias mais lidas no Brasil, vieram lá das versões de Ferreira de Almeida. Ele nunca pisou em solo brasileiro, nunca. E foi o maior missionário, para mim, o maior missionário do Brasil, chama-se João Ferreira de Almeida. Professor, deixa eu fazer só uma pergunta. Nós temos aqui adolescentes, jovens e temos adultos vendo a gente que são pais de crianças e juniores e pré-adolescentes. Para esse público que está chegando agora, essas crianças, esses adolescentes, um pai que quer comprar uma Bíblia para dar de presente para um filho, né? Qual seria uma versão adequada para isso? Porque tem pais que têm resistência com as novas versões, porque eu decorei o João 3,16 desse jeito, na corrigida, e meu filho vai ter que aprender na corrigida também. Qual que é o conselho que a gente pode dar para esse pai comprar uma Bíblia para o filho, para que o filho aprenda a amar as Escrituras tal qual o pai aprendeu? Pois é. Bom, eu tenho lutado já há alguns anos, tenho cutucado o pessoal lá da Sociedade Bíblica para atualizar a nova tradução na linguagem de hoje. Porque ela está com 20 anos já. Tá com 20 Ela já não é mais tão novinha? Não, é uma linguagem de ontem já, né? Não de hoje. Já é linguagem de ontem. Né? Mas ela ainda tem uma linguagem muito fácil para alguém que está começando. Então, alguém que nunca leu Bíblia, alguém que está começando, ela ajuda muito. Né? Agora, a mais nova que nós temos no momento, e bastante parecida com as outras Ferreira de Almeida, segue na mesma linha, é a nova Almeida atualizada, que é uma revisão da revista atualizada. Né? Saiu em 2017, né? Esse aqui, em 2017. Eu fiz uma revisão do livro de João, nesta Bíblia, e Salmos 1 a 23. Dei algumas sugestões, algumas foram aceitas, outras não, como isso é normal. Né? Mas o que ajuda muito nela é que pelo menos tira o vós. Porque ninguém mais usa no Brasil o vós, irmão. Com certeza. É muito difícil, entendeu? Eu dou aula de grego e hebraico. Os alunos vêm para a classe e eu tento decorrer os verbos no primeira, segunda, terceira pessoa e usando ali o tu e o vós. Eu vejo o quão difícil é para eles. É difícil. Estou falando de nível universitário. Né? Então, mudou totalmente. Onde tinha tu, foi para você. Que bom. Onde tinha vós, foi para vocês. Só isto aqui já ajuda muito. Com certeza. Né? Se você quer, então, assim, um meio termo, né?
Eu espero que logo saia a nova tradução na linguagem de hoje e que todo mundo possa usar. Mas se você quer uma mais clássica, para usar no culto também, uma linguagem um pouco mais formal, então, Almeida, nova Almeida atualizada. Eu acho que vai satisfazer. Né? Eu uso várias versões para fazer mensagem. Mensagem eu procuro pesquisar em todas que eu tenho aqui, eu tenho bastante versão aqui, mas para poder pregar, muitas das vezes eu uso a linguagem de hoje. Depende do texto, que às vezes eu vejo que não está muito legal, aí eu uso a NVI, né? Mas é raro, às vezes, acontecer do texto, tá muito difícil eu colocar outra versão. Porque a função também do pastor e de quem ensina a palavra de Deus é tornar ela acessível e compreensível em quem está recebendo a mensagem, né? Não adianta ficar falando difícil, porque as pessoas não vão entender. É assim, algumas igrejas, inclusive, eles acabam tentando dizer, não, a versão que a gente usa é essa. É difícil numa época que a gente está dizer que não, a versão que essa igreja aqui usa é essa aqui, acabou. Não, eu tenho uma certa liberdade que, assim, tem muita gente que tem revista e corrigida, tem atualizada, tem a NA, mas eu uso a linguagem de hoje, né? E agora que o pastor falou, agora eu uso mais ainda, né? Me deu até o aval para poder continuar usando a linguagem de hoje. Agora não esqueça que há 20 anos atrás ela foi queimada em praça pública. Foi mesmo. Ela foi queimada em praça pública. E eu lembro lá de 20 anos atrás, algum pastor dizia assim, mas se eu usar essa Bíblia eu vou explicar o quê? Não, você não precisa explicar melhor. Não é verdade? A ideia essa. Que bom se nós não precisássemos explicar a Bíblia. Só aplicaríamos. Fazíamos uma leitura e aplica. Seria ótimo. Excelente. Agora essa questão de ter uma Bíblia padrão para a igreja, até eu gosto da ideia, sabe, pastor Adilson? Na minha igreja nós temos uma determinada... Mas não é difícil fazer isso, não é? Acho um pouco complicado. Todo mundo comprar mesmo. É complicado. Mas é legal, porque aí quando você vê, as pessoas conseguem acompanhar. Eu acho interessante, né? Para acompanhar. Ou coloca a leitura lá no projetor. Né? Sempre está projetado. Também ajuda. Porque senão é complicado. Se fazer leitura, tem 5, 6 versões ali. Você está lendo numa versão, os demais estão lendo em outras. Então eu prefiro dizer assim, se você não tem a mesma versão que eu vou ler, deixa fechar. Porque senão vai distrair. Vai distrair. E aquela coisa de cada irmão ler um versículo também complica. Como é que é? Aquela história de cada irmão ler um versículo, aí todo mundo se perde, né? Dá uma confusão. Tem que avisar qual que é o próximo versículo, porque às vezes, depende da versão, nem marca qual que é. Né? Agora, vamos aproveitar ali um pouquinho. Fala pra gente um pouquinho. Tem uma versão que eu também gosto, mas eu não uso tanto, mas que não é uma versão, é uma paráfrase, né? Que é a... Como é que é o nome? A mensagem. A mensagem. O que o senhor pode dizer pra gente sobre a mensagem? Bom, o que ela mesma diz. Nós não temos o costume de ler a parte introdutória das Bíblias, devemos ler. E ela vai dizer que ela simplesmente, o autor, né? Aí é um autor só, já, o ponto negativo já. Pois é. É um autor só, e ele não foi para as línguas originais. Então eu diria assim, olha sempre quem está por trás e você vem das línguas originais. Ele pega então de um inglês mais complicado, traz para o inglês do dia a dia. E essa Bíblia do inglês do dia a dia vem para o Brasil, e se não me engano, traduzida por várias pessoas diferentes. Aí complica. Cada um traduz um livro. Então, uma tradução de uma tradução de uma tradução. Isso aqui, para estudo, não serve. É como se fosse ler um romance. Exatamente. Então, para colocar o gosto da pessoa a ler a Bíblia, conhecer a história no jeito, na forma geral, mas ler realmente aqui para esta aqui, vou tirar a mensagem, aí já está mais complicado. Tá? Professor, assim, é uma pessoa recém-convertida, sendo discipulada agora. Qual que é o primeiro livro da Bíblia que você indicaria para ela começar a leitura bíblica? É que cada um tem uma opinião, né? Eu queria saber a sua. Eu diria, é um livro difícil, mas historicamente ele vem sendo usado como o primeiro livro para o novo convertido, para aquele que ainda não se converteu, é o Evangelho de João. É um livro dificílimo.
E para perceber que é difícil, é só você olhar o seguinte, quando você vê comentários de João, você olha lá de Mateus, é Fininho. 200 páginas. Aham. Lucas, 200. Você olha de João, são 500. Isso mesmo. É altamente teológico, então é profundo. Cada versículo tem uma profundidade teológica incrível, né? Mas é um livro que foi escrito exatamente para mostrar o mais importante. Esse livro foi escrito para mostrar que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Então é aqui, e você crendo nele, você tem a vida eterna. Então é esse livro, tá? Então eu diria assim, primeiro lê João, depois eu vou para Lucas. Por que Lucas? Porque praticamente tudo que tem em Mateus e Marcos já tem em Lucas. O Lucas pegou Mateus e Marcos e mais algumas coisas, ele pesquisou. Tá? Então você lê Lucas e já vai para, depois de Lucas vai para Atos. Porque Atos, alguns até acham que é a segunda parte de Lucas. Então, olha, João, Lucas, Atos, porque é a continuação de Lucas, e aí vai para as cartas normal, sem problema nenhum, até Apocalipse. Depois que terminou tudo, volta e pode ler Mateus e Marcos. Depois você vai para o Antigo Testamento. Isso aí. Antes disso, não vai não. Melhor não. Vai. Então a gente vai para a Aí eu encontrei uma pessoa numa ocasião, começamos a conversar sobre Bíblia, ele disse assim, eu li um livro, como ele quis ler a Bíblia, li um livro, não leio mais não, fiquei assustado, não quero mais saber esse negócio de Bíblia. Aí eu perguntei, qual o livro que você leu? Bom, adivinhe. Apocalipse. Começou Mas pelo você fim. começou... É o tipo da pessoa que pega uma revista e começa a ler de trás para frente. Eu até gosto de pegar a revista de trás para frente, mas ler aí eu é disse complicado, ele, né? Eu disse para ele, você errou em duas coisas, você começou pelo último, então deveria ter começado pelo menos pelo primeiro, pela lógica. Né? Começou pelo último. E se você é cristão, eu disse, eu sou cristão. Então você não entendeu nada. O Apocalipse foi escrito para confortar os cristãos. Se você ficou assustado, alguma coisa está errada. O Apocalipse foi escrito em época de perseguição, para mostrar para os cristãos, olha, fiquem tranquilos. Tá certo que ele vai dizer, o que pode acontecer com vocês é serem mortos. Mas isso não tem problema. Porque ao vencedor eu darei, né? Tem um lugar lá no reino de Deus e tal, isso aqui. O máximo que pode acontecer para o cristão é morrer. Só que nós, como diz Paulo, né? Nós não podemos esperar de Cristo só para esta vida. E o Apocalipse mostra exatamente isso. A vitória do cristão está garantidíssima. Ok? Você falou Muito que bem, a última pergunta? É, a última pergunta. Antes da última pergunta, encerrar. só quero só falar o seguinte. Tem bastante gente aqui mandando abraço, viu, pastor? Alunos, ex-alunos, né? A Simone Chuina também lá do Seminário do Espírito Santo, amiga nossa, conhece. CETEBS. Né? Então várias pessoas aqui, a Maria, deixa eu ver. Maria José também mandou um abraço, tá? Márcia Dias também mandou um abraço. São ex-alunos também, né? Edna Machado, acho que deve ter sido ex-aluno também, né? Sim. Um grande abraço, Edna. Isso, que maravilha. Aí assim, nós temos aqui, eu peguei só alguns livros que eu tenho ali. Eu tenho aquela parte que é o comentário do Antigo Testamento, né? Aquela coleção, que tem uma caixinha, inclusive, lá. Da De Santos, né? Editora. Da De Santos Editora. Ó, é comentário de todo o Antigo Testamento. E o Novo? Tá saindo aí já? Como é que tá, pessoal? Está saindo. Tá, né? O de Lucas está nas mãos do André. Estou aguardando sair. Olha que maravilha, que ótimo. Tem esse aqui também, ó, Panorama Histórico de Israel. Ó, era a apostila, né, pastor? Aí você fez o livro. A gente teve aula de Panorama Histórico de Israel. Tem sido usado, inclusive, no mestrado americano. Ai, que beleza! Olha só. Em português, que atinge vários países aí de língua portuguesa, está sendo usado esse livro. Que joia! Aqui, discipulado, a gente usa, inclusive, esse aqui, né? Ó, a gente usa lá na igreja esse aqui. E eu acho que esse aqui era a primeira versão, né? Ó, fato é a primeira versão, né? Discípulos fazendo discípulos. Isso. E tem, claro, a gramática instrumental aqui do grego, do hebraico,
Olha só que maravilha. Tem vários outros livros, mas assim... Esse aí foi o que a gente saiu catando ali na biblioteca. Catei alguns que estavam ali. A minha biblioteca, ela não é tão grande, mas assim, o espaço é pequeno. Então tem livros na frente, livros atrás e mais livros atrás. Então quando eu quero alguma coisa, tem que ir lá atrás. Tem que procurar. Mergulhar para poder achar. Então, se alguém quiser ter interesse de comprar os livros do Pastor Gusso, você pode entrar, inclusive, na aevangelica.com.br, que você vai conseguir achar os livros deles, tá? E em várias outras livrarias também, porque esse livro aqui da gramática é da editora Vida. Mas lá você vai encontrar também. A Livraria Evangélica de Curitiba está fazendo entrega, então você pode fazer seu pedido por telefone que eles entregam na sua casa. Tá? Então, a última pergunta. Última pergunta, vamos lá então. Vamos lá. Falando de Jesus... deixa eu ver. Acho que ele até falou, já não falou? Nós falamos de Jesus, né? Aham. Falamos. Acho que já fizemos a última pergunta. Mas o último livro do pastor, pela De Santos, foi Eu Sou, Jesus se apresenta, né? Eu Sou, Jesus se apresenta, exatamente. Então, Bom, aí é um livro muito... Deixa eu fazer meu comercial agora. Isso, é ótimo. É isso que eu queria, porque eu peguei ele e falei, nossa, que coisa mais legal, né? Alguém gastou um certo tempo ali, alguém especial, com todo esse conhecimento, para mostrar pra gente o que às vezes parece tão óbvio, mas porque ela faz parte do conselho editorial da editora, tá? Então ela pega, tá? Então os livros antes de serem publicados para poder indicar. Pode publicar, não pode, faz parte do conselho, né? Por isso que ela conhece o livro. Então, esse livro é o seguinte, num determinado momento eu pensei, poxa, afinal, quem é Jesus? Quem é Jesus? E no livro de João aparecem vários textos onde Jesus se apresenta. Até o primeiro título desse livro foi Jesus se apresenta. Depois foi mudado para Eu Sou e Jesus se apresenta. Então é uma análise exegética, interpretação, aprofundada, né? Mas colocando aqui de forma muito simples, de todos aqueles textos onde Jesus mesmo diz quem ele é. Isso aí. Por isso que ele vai usar ali o Eu Sou. Né? Esse Eu Sou, só dele estar usando esse Eu Sou, João escreveu desta forma, é uma coisa que não aparece no português, na verdade. Ele usa ego eimi. Desculpe eu usar o grego, mas é para poder explicar. Eu sou professor de grego, mas eu prefiro sempre dar já o resultado. Não usar mas é o ego eimi. Se pegar só a palavra eimi, já significa eu sou. Mas João sempre coloca as palavras de Jesus como ego é do pronome pessoal, ego, eu. Eu sou, entendeu? Então ele dá uma ênfase. Então, por exemplo, ele está falando com judeus, e ele vai falar a respeito de Abraão. Olha, quando Abraão viu a minha glória e tal, ele gostou muito. Estou falando na linguagem do Gusso agora. Né? Aí alguns dizem lá, mas você não tem nem 50 anos de idade e viu Abraão? Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele vai usar ego eimi. Ele vai usar esse ego eimi, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou eu, não tem outro, entendeu? É a exclusividade de Jesus. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. É sempre dessa forma assim, enfática. Se vocês não crerem que eu sou, vocês não vão morrer nos pecados de vocês. Ou seja, se não acreditar que Jesus é o eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Mas o que tem isso aí? Ele está ligando com Gênesis, com Êxodo, com Êxodo, quando Deus se revela a Moisés. E Moisés vai perguntar qual é o seu nome. Eu vou lá chegar lá no Egito dizendo, o Deus dos nossos pais me enviou, e vão perguntar qual é o teu nome, qual é o seu nome? E ele diz, Yireh, no hebraico, né? Eu serei o que serei.
que Deus pode ser o que Ele quiser ser. Ou, como está na tradução lá, né? Eu sou o que sou. Vá e diga, eu sou, me enviou a vós. Então Jesus está dizendo o quê, meus irmãos? Ele é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento. É isso. Coisa linda, né? Nossa, não, é de arrepiar isso aí, né? Então, toda vez que ele diz o eu sou, ele está fazendo essa ligação com Deus no Antigo Testamento, e ele está falando da exclusividade dele. Alguns acham ruim que nós, como cristãos, dizemos, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Só Jesus é o caminho, eu sou o caminho. Eu vou fazer o quê, se foi ele quem disse? Eu sou cristão, eu sou seguidor dele, foi o meu mestre que disse. E, na verdade, ou ele voltando ali naquela questão quando ele diz para os judeus, né? Se vocês não acreditarem, não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês, eles quiseram apedrejar Jesus. Se não me engano, é João capítulo 8, não tenho certeza agora de memória, parece que é 8. E ele vai dizer, porque obra minha que vocês estão me apedrejando, por qual das minhas boas obras? Eles vão dizer, não é pelas obras, é porque você, sendo um mero mortal, está se passando por Deus. Entendeu? E ele estava. Porque Jesus realmente ou é Deus, ou era um blasfemador. E a Bíblia toda mostra que ele realmente é Deus. Só que é fundamental para nós cristãos. Não há cristianismo sem Jesus sendo Deus. A divindade de Jesus é ponto de honra aí, não tem saída. Tá? É fundamental. Ok? Glória a Deus. Então é isso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então a gente já está chegando ao final. Que maravilha, que bênção. Eu acho que a gente poderia continuar conversando na sala aqui durante muito tempo, né? Mas foi algo para a gente poder entender que a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa continuar lendo cada vez mais porções da palavra de Deus que nos alimenta o nosso espírito diariamente. Então ele nos trouxe aqui, sabedorias para todos nós, para você que é jovem, para você que tem um pouquinho mais de idade também. Você precisa entender que a gente precisa buscar a palavra de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, você precisa amar a palavra de Deus. Não importa que versão que é, o importante é você ter aquele gosto, aquela vontade de querer saber o que ele está dizendo com aquilo. É isso que importa. Eu acredito que o pastor ele contou pra gente, inclusive lá na sala de aula, o testemunho dele, né, de como ele se converteu. Eu tive a coragem assim, de querer saber o que é isso aqui. A gente não entendia o que era a palavra de Deus, e essa vontade, essa sede de buscar saber o que a palavra de Deus está dizendo pra gente. Isso faz com que a gente encha cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Então, pastor, muito obrigado. Uma honra, um privilégio, uma alegria. Imenso poder receber o senhor aqui na nossa sala, né? Foi uma bênção grandiosa mesmo. Quero agradecer de coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua esposa, os seus filhos lá. Netinha, né? Eu queria só fazer um último comentário. Sandra mandou um abraço a vocês também. Ah, que ótimo. Professora Sandra é uma querida também. Querida, mano. Se você é convertido, de verdade, eu quero perguntar para você, você já tem o aplicativo da Bíblia no seu celular? Então tá na hora de você converter o seu celular também. O celular, ele pode ser bênção, mas ele pode ser maldição na vida da gente. Então deixa as coisas que não prestam para trás e se alimenta da palavra de Deus. Eu tenho o aplicativo, o pastor tem. A gente usa muito o YouVersion. Se você quiser, baixa aí no seu aplicativo. Você tem todas as versões da Bíblia na palma da sua mão. Então não tem desculpa. Eu não tenho a Bíblia. Tem sim. Baixa o app, que ali você tem a palavra de Deus, fora os devocionais que você pode fazer. Nós vivemos um tempo onde não há desculpa. Você tem acesso à palavra de Deus a hora que você quiser, basta querer. Então converte esse seu celular aí, tá bom? Tenha todas as versões impressas, compre as versões impressas, mas também tenha ela disponível na sua mão, tá bom? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Se inscreve aí no canal, dá um like, comenta aí o que você achou dessa aula maravilhosa que a gente teve hoje. Diz aí nos comentários também qual é a versão da Bíblia que você mais gosta, tá bom? Isso, ótimo. E assim, você não conhece nosso canal, vai lá no playlist Papo Jovem que você vai ver todas as entrevistas que nós já fizemos lá, são muito enriquecedoras. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Tchau.
Tchau.